Agora sim, aula 1, vamos começar o nosso mini curso do SISU. Eu sou o Abdênego, mais conhecido como AB do Casal na MED, e é um projeto Casal na MED e a Mentoria Enem. Atualmente estou com 22 anos e estudo medicina na Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul, mas sou um potiguar natural de Currais Novos. Morei muito tempo em Campo Redondo e Natal, Rio Grande do Norte, depois vim para o Rio Grande do Sul. Na verdade, estou gravando de Natal, aproveitando as férias. Vamos começar então. Primeira aula, já apresentei aqui na SISU a concretização de um sonho, reta final da maratona rumo à tão sonhada aprovação. Os conteúdos que serão trabalhados, a tabela de aulas, novo SISU e nova lei de cotas, aspectos técnicos, tomada de decisão, análise opinativa e a última aula de pai para pai, o impacto do nosso ambiente. É uma aula extremamente importante, tá ok? Play, agora sim tá valendo, vamos para a aula 1. Lembrando que é apenas questão de tempo, a mentoria Enem. Aula 1, novo SISU e nova lei de cotas, desmistificando o processo seletivo unificado, que é o SISU. Vamos começar falando sobre as principais mudanças no SISU, tá ok? Classificação, novas cotas e as edições. Vamos lá. Classificação. É importante nós sabermos que agora, dentro da realidade do novo SISU, existe sim uma ordem de prioridade em termos de classificação do candidato. Vamos já explicar isso para vocês, mas de fato agora existe uma ordem de prioridade nessa classificação. Novas cotas, tem a adição de novas cotas, mais algumas reformas. Essas reformas vêm junto dessas adições, tá ok? Por fim, as edições, que agora vai ser apenas uma edição em 2024. Vamos mostrar isso de uma forma mais técnica agora. Esse aqui é o edital divulgado no Diário Oficial da União, se não me engano, que a gente chama de DOU, né? DOU. Tá ok? Então aqui, ó. No ano 2024, o processo seletivo será constituído de apenas uma única etapa de inscrições de candidatos. Tranquilo? Nos outros anos eram 2. Tinha o SISU 1 e o SISU 2. Isso tem um impacto muito relevante? Tem um impacto muito relevante. Vamos comentar sobre isso, tá ok? Mas principalmente aqui, só tem uma edição. Isso é muito importante a gente estar consciente, nós estarmos conscientes disso. Vamos lá. Aqui, mais algumas mudanças dentro desse impacto, né, de ser apenas uma edição. Nós vamos ter vagas de ofertas em 2024 que vão ser referentes tanto ao primeiro e o segundo semestre. Porém, prestem atenção nisso aqui. De acordo com os termos de adesão emitidos pelas instituições. Qual o impacto disso, AB? O impacto disso é o seguinte. O MEC diz, em 2024, o SISU vai ofertar vagas para o primeiro e para o segundo. Mas é de acordo com os termos de adesão emitidos por cada instituição. Ou seja, cada instituição vai ter a sua autonomia de tanto ofertar vaga no primeiro e no segundo, ou só no primeiro e não no segundo, ou só no segundo e não no primeiro. Depende de cada universidade. Então, tinha universidades nos outros SISUs que era assim, essa universidade é só no SISU 1. E aí ela já oferta vaga tanto no primeiro quanto no segundo semestre. Aí chama o ano inteiro. Tem universidade que é só SISU 2. Tem universidade que é SISU 1 e SISU 2. Tipo o FRJ. O FRJ chamava tanto no SISU 1 quanto no SISU 2. O FRN chamava só no SISU 1, mas chamava para o primeiro e para o segundo semestre, já de uma vez. Tinha universidade que era só para o segundo semestre. Tá? Então, tem um impacto? Tem impacto também. Lembrando que as vagas ofertadas cujo início das aulas ocorrerá no segundo semestre tem regras. As vagas serão preenchidas pelas instituições exclusivamente segundo a ordem de classificação dos candidatos de acordo com as notas obtidas no Enem.
tá? O candidato não poderá optar pelo ingresso no primeiro ou no segundo semestre e a instituição deverá garantir que o candidato selecionado para uma das vagas realize a matrícula no período estabelecido. Vamos lá. O que isso quer dizer, né? Primeiro, que as vagas serão preenchidas pelas instituições exclusivamente segundo a ordem de classificação dos candidatos. AB, eu demonstrei... A gente vai comentar sobre tudo isso durante o curso, mas só quero elucidar, né, algumas coisas bem importantes dentro desse edital. Que você declarar interesse na lista de espera daquela universidade não garante que você vai ser chamado. Por quê? Porque é importante você sempre acompanhar os sites das instituições que nas quais você declarou interesse. Por quê? É segundo a ordem de classificação dos candidatos? Sim. Mas essa ordem de classificação, segundo essas vagas preenchidas pelas instituições exclusivamente segundo a ordem de classificação dos candidatos, muitas vezes pode variar. Por quê? Porque às vezes no site da instituição, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui para vocês. A Unipampa, não vou trazer a UFT, tá? UFT, Universidade Federal de Tocantins. A pessoa declarava interesse, agora pode ter mudado, tá? Mas, pelo menos até ano passado. O estudante declarava interesse no site do SISU, então ele ia lá manifestava interesse na lista de espera. E aí, no site da UFT tinha outra aba lá para você demonstrar interesse. Então era assim, no site do SISU tinha a aba de manifestar interesse. Aí lá no SISU ele vai dizer assim, agora acompanhe tudo pelo site da universidade. Aí você vai no site da universidade. Aí na UFT, por exemplo, acredito que outras também tinham, na Unipampa, se eu não me engano, na UFMT também, estava lá dizendo, vai no site da universidade. Aí no site da universidade está dizendo assim, agora demonstre interesse mais uma vez, confirme o seu interesse. Em muitas delas, como por exemplo na Unipampa, se eu não me engano, você tinha que enviar a documentação já para demonstrar interesse. Então, para você ficar na lista de espera, você já tinha que enviar a sua documentação. Na UFT, se eu não me engano, não precisava disso. Pelo que eu lembro, não precisava. Eu, inclusive, demonstrei interesse já. A gente não precisava demonstrar interesse na documentação. Mas, vou dar um exemplo. Na lista de espera da UFT, quando saiu o resultado do SISU, eu estava na posição 40. Quando eu fui no site da UFT e demonstrei interesse novamente, eu subi de 40 para 6º lugar. Olha a diferença. Então, de 40, eu fui para 6º. Eu fui para a posição 6. Olha a quantidade de pessoas que saíram, que sumiram da minha frente. Beleza? Então, é muito importante a gente saber que as instituições, de fato, elas têm autonomia. Tá? Aqui, sobre a opção, né? Então, optar por um ou mais entre as modalidades eventualmente adotadas pelas instituições em seus termos de adesão. Isso aqui tem muita relação com a cota, né? Então, ficar de olho nessas mudanças, nós vamos trazer essas mudanças aqui para vocês, mas só saber que ocorreram mudanças e que elas estão previstas dentro do edital, né? Que o candidato deverá manifestar sua concordância na classificação e seleção de acordo, tá ok? Só para a gente ter essa noção, por enquanto. Algo muito importante que eu vou trazer agora é sobre como era a classificação, sobre como funcionava, né, toda essa questão aqui de cota, tudo, no SISU 2023. Vou usar como exemplo a UFRJ, tá? Usando como exemplo a UFRJ, nós vemos aqui, vagas ofertadas no SISU, 100 vagas, sendo 100 vagas no primeiro e 0 vagas no segundo semestre. Olha só. E as cotas aqui, A0, L1, L2, L5, L6. Eram as cotas clássicas, né? Que todo mundo, L1, L2, ampla concorrência, L5, L6, escola pública e raça, L2, escola pública, raça e renda, L1, escola pública e renda, tá? Então, assim, eram as cotas clássicas até então.
SISU 2023, ó. Pretos, pardos, indígenas, esse aqui são as mudanças, tá? Ou melhor, era como era antigamente para comparar com as mudanças. E aqui estão as cotas, ok? As cotas antigas. Aqui, ó, como eu falei, L2, L5, L6, tá? E agora o novo, como vai ser no SISU 2024. Então, olha só, vão ser do... Primeiro, por que essa mudança, Abdenego? Porque do nada 200 vagas, 100 vagas no primeiro e 100 vagas no segundo. Porque a UFRJ era uma daquelas que ofertavam já nos dois SISUs. Então, no primeiro SISU ela colocava 100 vagas e no outro ela colocava mais 100 vagas, tá? Então, assim, agora ela vai disponibilizar tudo de uma vez só. Então, vão ser 200 vagas, sendo 100 vagas no primeiro e 100 vagas no segundo. Isso tem um impacto? Com certeza tem impacto. Tem um impacto enorme na tomada de decisão. E no comportamento geográfico, no comportamento de notas, no comportamento psicológico, emocional, tem muito impacto. Vamos falar sobre isso, mas o foco agora é na mudança, previsto pela nova lei de cotas, consequentemente adotado pelo novo SISU, que aqui a gente já vê, ó, pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência e quilombolas. E até o númerozinho aqui das cotas mudou, agora ampla concorrência, aí LB PPI, LB IQ, LB PCD, LB EP. Vamos ver aqui mais detalhadamente no SISU 2024. Ó. Aqui uma das mudanças, aqui as novas cotas, vamos ver mais detalhadamente. LB e PPI, candidatos ao declarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar inferior a um salário mínimo. Ou seja, não é mais 1,5 salário mínimo, agora é um salário mínimo. E que tenha cursado integralmente o ensino médio. AB, qual é o impacto disso? Documentação principalmente, né? Documentação principalmente para quem tem que comprovar essa renda aqui. Tá ok? Agora nós temos a os quilombolas também, né? Ou seja, candidatos ao declarados quilombolas. Mesma coisa, com renda familiar. Aqui os PCDs com renda familiar inferior a um salário mínimo. Aí agora nós vamos ter a escola pública mais a renda inferior a um salário mínimo. Aqui nós vamos ter as que são independentemente da renda, ó, ou seja, LB é que é dependente de renda, LI é que é independente, tá? Então LI e PPI, pretos, pardos e indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado em escolas públicas. LI vão ser dos quilombolas, LI é do PCD, LI é P, é só quem tem escola pública, independentemente da renda. AB, todas as universidades se apropriam dessa nova lei de cotas? Não, tá? Não, nem todas as universidades se apropriam dessa nova lei de cotas. Algumas universidades são regidas pelo governo estadual, por exemplo. Então, essas universidades que são regidas pelo governo estadual, elas podem atribuir no seu termo de adesão, né, elas podem atribuir nas suas regras cotas diferentes, como, por exemplo, um bônus para quem estudou a vida inteira dentro de uma cidade específica. Claro, as federais podem fazer isso também? Podem. Mas, tipo, criar novas cotas... eu vou mostrar para vocês de uma forma mais prática. Mas criar novas cotas é mais difícil, entendeu? Normalmente as federais vêm dentro desse padrão aqui. Vou trazer um exemplo dentro das estaduais. Mas, por exemplo, a UPE tem cotas diferentes. A UEFS tem cotas diferentes também. A UERN tem cotas diferentes também. Outras federais têm cotas diferentes? Tem cotas diferentes, mas é mais tipo bonificação regional. Essas estaduais, UPE, UEFS, UERN, elas trazem cotas diferentes, como por exemplo, um estudante que tenha cursado integralmente o ensino fundamental e médio em cidade tal, sabe? Ou numa região X, Y, Z, enfim. Ou então, por exemplo, na UERN tem a cota só para pretos. Tipo assim, uma cota para pretos. Preto, pardo, indígena, entendeu? Na Unipampa, que é federal, tem uma vaga, pelo menos até então, né? Tinha uma vaga
que era só para preto, independentemente de escola pública. Era tipo, a pessoa se autodeclara preto, pardo indígena, ou melhor, não era nem preto, pardo indígena, era preto. Autodeclara negro, na verdade, eu lembro lá, o nome da cota era autodeclarado negro. Tava lá, uma vaga. Então, assim, sempre se resume a isso aqui? Nem sempre. Então, lá dentro do SISU, beleza? Dentro do SISU, cada universidade especifica algumas cotas. Então, o padrão é ter isso aqui. Mas, em muitas universidades, há cotas diferentes, tá ok? Então, é sempre bom lembrar de olhar, porque cota, leis de ações afirmativas, ou seja, ações afirmativas, né, na verdade, requerem documentação. Então, para você comprovar uma ação afirmativa, seja escola pública, seja renda, seja cor, seja raça, enfim, você tem que ter a documentação. Então, é muito importante olhar os termos de adesão, olhar lá dentro do SISU, vai aparecer quando você for se inscrever a cota. Então, leia bem. Uma colega, uma vez, ela tinha tirado uma nota ok, uma nota que dava para brigar, mas ela tinha colocado numa universidade e ela passou o SISU inteiro dentro da UPE. Vou citar o nome da universidade. Ela tinha passado o SISU inteiro dentro da UPE, porque ela tinha colocado na seguinte cota, que era a antiga L5, né? Que seria a LIEP. E ela tinha colocado a nota dela aqui, nessa L5, né? Que ela achava que era a UPE. Mas, na verdade, não era uma L5, né? Era tipo uma L5 editada, assim, uma L5 modificada, que era... que deveria ter estudado ensino fundamental e médio em escolas públicas em Pernambuco, sabe? Em uma cidade específica lá, em uma região específica. E aí ela deixou o SISU inteiro dentro da UPE, porque ela estava dentro das vagas. No último dia, quando ela vou tomar a decisão de deixar aqui e tal, quando ela foi ler, foi ver as documentações, ela viu que era numa cidade diferente. Então é muito importante pesquisar o termo de adesão da universidade que você está colocando a nota. É muito importante você ler direitinho no SISU na hora que você for fazer sua inscrição, colocar sua nota na universidade. A cota, se você tem direito, para você ficar atento às documentações necessárias. Tá ok? Isso aqui é o site do Gov, tá? Em que eles falam sobre a mudança na lei de cotas. Então, assim, a partir das alterações, as regras de distribuição e ocupação das vagas ofertadas no SISU também vão ser aprimoradas. Então, essa é uma das justificativas, né? Mas, o que será esse aprimoramento, né? E aqui vem esse aprimoramento. Que todos os candidatos inscritos no SISU vão ser classificados conforme o seu desempenho no Enem. Beleza? Beleza. Em primeiro lugar, para as vagas ofertadas na ampla concorrência, independentemente de atender aos critérios exigidos para os cotistas. Ou seja, primeiro, meu querido, minha querida aluna, você vai ser classificado na ampla concorrência. Como é que isso aqui funciona na prática? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mudar a minha tela. Beleza, mudei a minha tela. Vai funcionar assim, ó. Deixa eu pegar aqui o lápis. Existe a galera da ampla concorrência. Tá ok? Existe o pessoal da ampla concorrência. Aqui é a nota da ampla concorrência. Digamos que é aqui, ó. Opa, tá meio feio, mas tá dando para entender. Aqui é como se fosse uma escala. Aqui é o pessoal da ampla concorrência. Ficou feio. Aqui é o pessoal da ampla concorrência. E aqui, vamos dar um exemplo. É o LI PPI. Vou botar só um P aqui. PPI. Tá? LI PPI. Funciona basicamente assim, ó. Se você é cota e você tem a nota, primeiro você vai ser classificado aqui. AB, mas é que aqui de 50 vagas eu vou ficar em 49 AB. De 50. E se eu deixasse na cota, eu ficaria em terceiro de 9 na UFRN, por exemplo. Estou dando exemplo, tá, gente? Eu ficaria em terceiro de 9. Pô, Abel, eu queria passar aqui para ficar bonitinho, dizer que eu passei em terceiro, ou então ficar mais tranquilo.
Gente, primeira coisa, automaticamente o sistema vai te classificar, se você tem cota, automaticamente o sistema vai te classificar aqui, tá? Automaticamente o sistema vai te classificar aqui. Ah, B, mas eu tô em 49, eu tô com medo de não passar. Gente, não se preocupa, se você não, pelo que eles estão falando, tá? A gente vai ver tudo isso na prática, tá ok? Na prática a gente tem que ver como é que isso funciona. Mas assim, na teoria, pelo que eles estão falando, você não tem riscos, ou seja, se surgir outra pessoa para cá, opa, ficou meio claro, né? Se surgir outra pessoa que ocupe sua vaga aqui, outras duas pessoas, digamos assim, você caia para 51, 52, automaticamente você vai descer para cá, tá? Automaticamente você vai descer para cá. Na verdade, acho que não teria, né? Como você ficar em 49 aqui em terceiro. Acho que aqui você teria que ficar em primeiro. Deixa só eu apagar, porque se você está sendo classificado... Opa! Se você está sendo classificado lá em cima, é porque você tem a nota para passar lá direto. Ok, não está apagando. Tudo bem. Aí. Bugou tudo. Então assim, automaticamente você teria a nota para passar direto. Tá? No caso ali seria primeiro, né? Aqui. Seria primeiro. Opa. Aqui seria primeiro. Ah, não estou passando aqui. Ou melhor, acho que não vou passar aqui, não estou passando aqui. Não é nem acho, né? Você não tem a opção de trocar. Não estou passando aqui. O sistema automaticamente vai te classificar para cá. E aí você fica numa posição totalmente confortável. Ou seja, é uma sensação não, né? É uma situação que a gente chama de win-win. Você vai passar de qualquer forma, entendeu? O problema nessa mudança aqui, que muita gente reclamou, é que quem é da ampla concorrência só tem direito à ampla concorrência. Só vai disputar aqui, ó. Literalmente, só tem uma opção. Só vai disputar aqui. E quem é cota vai disputar tanto na cota quanto na ampla. Tá? Isso tem impacto? Tem impacto. Tem impacto. Tem muito impacto. Tá? Tem muito impacto. Quais são os impactos? Nós vamos discutir sobre isso mais na frente. Mas assim, tem muito impacto. Primeiro que a cota aqui pode aumentar a nota, né? Vamos comentar sobre isso no final, mas assim, pode aumentar, pode manter também, mas assim, tem um impacto principalmente quem é da ampla concorrência. E na cota tem também. Porque se você tem concorrentes passando direto na ampla concorrência, a tendência aqui é o quê? É diminuir aqui, né? Mas, AB, por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso com a seguinte justificativa, gente. Opa! Eles fizeram isso com a seguinte justificativa. Os esforços de todos aqueles que alcançam notas altas são valorizados. Eu lembro de ter colocado aqui, eu acredito que talvez eu tenha só marcado enquanto eu lia. Mas ela falava sobre meritocracia, tá? Então falava assim, a gente valoriza a meritocracia, que é basicamente o que está sendo falado aqui, né? Dessa forma, os esforços daqueles que alcançam notas altas são valorizados sem distinção, tá? Então essa foi a justificativa. Tem um impacto em quem é da ampla concorrência? Tem. Tem um impacto em quem é da cota? Tem também. Tá ok? Já a reserva de vagas ofertadas pela lei de cotas, pelas políticas do ensino, beneficiará sem distorções os candidatos realmente demandantes de políticas, ou seja, meio que assim, cara, vamos tentar deixar nas cotas só quem precisa de fato. Isso faz sentido? Cara, até que faz sentido, né? Mas, de fato, traz impacto para quem era de escola privada e vai concorrer, tem o direito de concorrer só na ampla concorrência, tá? Quem é de cota tem o direito de concorrer a mais de uma opção aqui. Os quilombolas passam a ter cotas específicas, tem a diminuição do valor definido para o teto, como eu tinha mostrado lá, agora não é mais 1,5, é um salário mínimo, ou seja, pelo valor atual, 1.320. E aqui
muito importante, tá? O que é que ele fala no edital? O que é que ele fala lá no site do Gov? Beleza? Isso é muito importante. Que as alterações na lei de cotas aperfeiçoam as regras para a reserva de vagas nas universidades federais e instituições federais. Lembra do que eu falei? Federais. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que universidades estaduais, aqui eu coloquei o exemplo da UFT, mas esse aqui é um exemplo da UPE, que eu estava comentando. Elas têm mais autonomia de montar novas cotas. Antes, mostrar aqui o mais comum, né? O mais comum é nas universidades federais, o FMT, o FRN, o FCG, o FPB, é colocar essa resolução que bonifica alunos da região, né? São os bônus regionais, os famosos, que inclusive foi aprovado agora da FMT. Mas as estaduais, elas têm mais cotas diferentes, assim, sabe? Inclusive, ó, a deste ano, candidatos egressos de escolas públicas na rede federal, estadual ou municipal que cursaram os anos finais de ensino fundamental, 6º ao 9º, e todo o ensino médio, devendo essa condição ser comprovada no ato da matrícula. Aí, tipo, vem tudo isso aqui, ó. Tá? Vem tudo isso aqui. Ok? Então, é muito importante no SISU lá, a gente dá uma olhada, a gente lê direitinho, porque aqui, pelo que eu vi, eles mudaram. Não é mais algo regional, ó. Mas existem faculdades estaduais que é regional, por exemplo, que estudou em determinado local, tá? Assim como nas federais estão colocando, as regionais muitas vezes colocam ensino fundamental e médio cursados em Pernambuco, cursados na Bahia, cursados a um raio de 150 km de tal localidade, tá? De tal localização. Então, assim, de tal região, de tal área. Então, é muito importante, na hora, quando você for tomar a decisão, quando você estiver buscando a universidade, você pesquisa lá. Termos de adesão, SISU, UF tal, UE tal. Pesquisar, de fato, essa questão aqui da documentação. Beleza? É muito importante, principalmente se você tem direito à cota. Lembrando, gente, fiquem atentos a essas questões de resoluções regionais, tá? Fiquem atentos. Muitas vezes as pessoas têm direito e não sabem, tá ok? Será que a minha cidade faz parte ou não faz? Vou mostrar agora como é que a gente vai fazer para pesquisar isso. Agora, sabendo disso tudo, né? Até errei aqui no slide, é uma coisa feia. Agora, sabendo disso tudo, ou depois disso tudo, o que é que eu preciso saber? Que nem toda mudança vai te impactar. Ou seja, eu sou um aluno de ampla concorrência. O que é que a mudança, a adição dos quilombolas vai afetar? O que é que a mudança no salário mínimo vai me afetar? Então, muitas vezes é gerado uma tensão, é gerada uma ansiedade, é gerada muitas vezes uma desinformação, um excesso, um turbilhão de mensagens e de informações que não te impactam, beleza? Então, eu lembro quando eu estava no meu processo de aprovação, né, SISU principalmente, surgiam várias mudanças. Na UFPE, o juiz fulano de tal vai cancelar o bônus. Sabe? Então, assim, na região tal, a universidade não vai aceitar aluno. Enfim, muita desinformação, muitas vezes um turbilhão de informações que mais que mais te afastam do que te aproximam de uma aprovação. Toda informação é válida? Não. Toda informação é uma informação que precisa ser trabalhada, que precisa ser pesquisada, analisada, identificada a validade dela. Tá? Então tem muito turbilhão, muito excesso de informação que vem mais para confundir as pessoas, tá? O SISU requer muita busca ativa. Então aqui, ó, gente, isso aqui, ó, é edital, que é termo de adesão que a gente tem que pesquisar, notícia,
Aqui, ó, são reportagens dentro do próprio site do Gov, edital, termo de adesão, aqui é edital. Então, assim, o SISU, ele requer muita busca ativa, tá? Como eu mostrei, muitas vezes as universidades, elas, principalmente as estaduais, elas têm informações mais diferentes do que as federais, tá? Um pouco assim, que você tem que prestar mais atenção, ok? Então requer muita busca ativa, você de fato parar e pesquisar termos de adesão, pesquisar regras, prestar atenção no que você está lendo no site do SISU, onde você está se inscrevendo, em que cota você está se inscrevendo, quais as documentações necessárias, ok? E ter esse cuidado com o excesso de desinformação, né? Informação, desinformação. Tenha em mente o próximo passo a passo que fazer, que é o que eu vou mostrar agora. Agora, depois disso tudo, o que eu preciso fazer? Delimitar universidades, regiões, áreas como alvos de buscas para não se perder no processo. Eu vou dar um exemplo do que foi que eu fiz. Eu começava no Nordeste, eu sou nordestino, sou do Rio Grande do Norte, então eu começava pesquisando no Rio Grande do Norte. Então vamos lá, vamos pesquisar o FRN Natal, o FRN Caicó, o ERN, o FESA. Vou pesquisar. Via termos de adesão, via como funcionava, quais eram as listas, quais eram as opções de cotas, se tinha bônus ou se não tinha bônus. Tá, beleza, no Rio Grande do Norte tá difícil, aqui é a minha nota, vamos lá, vamos expandir um pouco mais. Vamos expandir para o Nordeste. Tá, agora eu vou pesquisar sobre a Paraíba, vou pesquisar sobre o Ceará, sobre Pernambuco, sobre a Bahia, ia pesquisando. Nossa, tá difícil, beleza, vamos no Norte agora, vamos dar uma pesquisada no Norte. Pesquisava no Norte, agora vamos no Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Então, assim, é importante primeiro a gente delimitar. Porque se a gente não delimita, a gente sai buscando várias e várias coisas, várias e várias informações que vão muitas vezes se perdendo no caminho. Então, primeiro a gente delimita o nosso alvo. Ok, delimitei o nosso alvo, vi as universidades, vamos embora. Arrocha o nome e pesquisar. Buscar pelos termos de adesão de cada universidade. Como é que a gente faz isso aqui? A gente vai lá no Google, a gente digita termo de adesão, a sigla da universidade, SISU 2024. E aí você pesquisa pelo documento. Vai estar lá, bonitinho. SISU 2024 e todas as regras. Aí você dá um Ctrl F e pesquisa o seu curso. Medicina, engenharia, direito, e pesquisa. É muito importante também enviar mensagens para veteranos e captar informações. Ou seja, normalmente, hoje as turmas de... Vou dar o exemplo de medicina, tá? Que é o curso, que é a graduação que eu estudo. Já tem Instagram da turma, entendeu? Então, por exemplo, você vai entrar na UFRN, sei lá em que turma tá. A turma que tá agora é, sei lá, 130. Você possivelmente vai fazer parte ou da 131 ou da 132. Beleza. Procura lá o Instagram da 130, tá? Procura o Instagram da UFRN, procura mede o UFRN 130, não sei, mas pesquisa no Instagram principalmente. Normalmente você consegue achar pessoas das universidades em que você quer estudar. Tipo, é muito tranquilo de você achar, beleza? Se você não achar, você pode ir no desses perfis maiores assim, ou até no nosso próprio perfil do Casal na Média. Olha, Bel, eu tô procurando alguém que estude em tal universidade. Com certeza a gente vai compartilhar e vai essa informação vai chegar até você, tá? Grupos de Telegram também, muito tranquilo. E compreender se há resolução específica do seu alvo escolhido. Como, por exemplo, eu quero estudar em Pernambuco, tá? Vamos lá, como é que funciona a regra da UFPE? Tem bônus ou não tem bônus? A UPE tem bônus ou não tem bônus? Quais são as cotas que tem lá? Tá? São cotas normais? São cotas diferentes? Como é que funciona isso? Beleza? É muito importante. Na UFRN, como é? Na UERN, como é? Na URGS, né, que é o FRGS, como é que é? Na USP, na UFPEL, na Unipampa, na FURG, na UFMT, como é que é? Na Unemat, vai ter Unemat, né? Como é que vai? Enfim, pesquisar e principalmente compreender se tem uma regra específica de acordo com o seu alvo escolhido. Tá, eu sou de escola pública, mas só para eu ser de escola pública eu tenho direito a cota de escola pública em todos os lugares? Alguns lugares são regionais a cota de escola pública. Então, tem que ter estudado em escola pública de determinada região.
Então é muito importante se atentar a esses detalhes, tá? E um lembrete, gente. A vida além do SISU. Existem processos seletivos complementares usando a nota do Enem, ou seja, por exemplo, a URGS tem vestibular, ou pelo menos tinha, né? Até 2021, se eu não me engano, tinha. A UNEMAT tinha vestibular usando a nota do Enem. Existe a Enem, o Enem USP, beleza? Usando a nota do Enem. Existem processos seletivos complementares que são provas que você pode fazer também. Existem os vestibulares tradicionais, existem os vestibulares pelo Enem, ou seja, são provas muitas vezes que a universidade te dá a seguinte escolha. Se você pesquisar lá, medicina usando nota do Enem, tá? Se eu não me engano, tem até um Instagram muito legal. Tô fazendo propaganda gratuita aqui, tá? Central de Vestibulares, que lá normalmente ele divulga vários desses processos seletivos usando a nota do Enem. E aí tá lá, o FMT usando a nota do Enem. Aconteceu já, tá? O FMT usa a nota do Enem. Aí você pode escolher a nota do Enem que você quer usar. Então, muitas vezes aparece assim, usa a nota do Enem de 2015 a 2020. Ou 2015 a 2021. Aí você escolhe a sua melhor nota do Enem para concorrer, sabe? Então, o NEMAT, a gente já participou assim. A UFSC, que é o FSC, já teve processo seletivo complementar pelo Enem também. Então, são várias oportunidades, são vários meios, vários caminhos de se ingressar, muitas vezes usando a nota do Enem, não só para um vestibular tradicional, não só para um processo seletivo complementar, que é uma prova mais específica, não é uma transferência, não é um ProUni, não é um FIES, que é usando a própria nota do Enem que as pessoas não sabem. E muitas vezes, e normalmente isso torna a concorrência menor, menos qualificada, com a nota menor do que no SISU, e as pessoas passam porque muitas vezes as listas rodam mais, enfim, porque elas não sabem que isso existe, tá ok? Então preste atenção nisso. Existem vários outros processos também, como transferência externa, interna, ProUni 100%, 50%, FIES também. Então, gente, a vida além do SISU. Existem os vestibulares tradicionais, cada vez mais as universidades estão voltando com isso. Tem a UERJ para medicina, tem a UFSM, tem a UES, tá? Então, assim, tem muitos vestibulares tradicionais que vão pelo... Tem as famosas paulistas, né, também. Então, assim, existe vida além do SISU e é importante nós termos a consciência disso. O SISU é um dos meios. O SISU é um dos processos seletivos, beleza? O Enem é uma prova. O SISU é o processo seletivo que usa a nota do Enem, assim como vários outros também usam. Show de bola? Principais dúvidas depois dessa aula que com certeza devem estar borbulhando a cabeça de quem está assistindo agora. Eu posso escolher em que semestre entrar? O candidato não pode optar pelo ingresso no primeiro ou no segundo semestre. É de acordo com a classificação. Então, digamos, são 100 vagas. 50 no primeiro, 50 no segundo. Se você ficou no 50, você vai no primeiro. 51 para baixo é segundo. É por ordem de classificação, não escolhe. As vagas do meio do ano vieram para o começo? Não necessariamente, né? Depende da universidade. As vagas serão preenchidas segundo a ordem de classificação de acordo com as notas obtidas, mas preenchidas pelas instituições exclusivamente, ou seja, depende da universidade, tá? Por exemplo, vamos olhar aqui, ó, Campus Cajazeiras, na Paraíba. 30 vagas, sendo 30 vagas no primeiro e 0 vagas no segundo, tá? Agora vão ser só 30 vagas no primeiro semestre. Enquanto na de Bodocongó, de Campina Grande, né, a clássica, vão ser 90 vagas, 45 no primeiro e 45 no segundo, tá? Então, depende de cada universidade. Eu posso concorrer em mais de uma opção na lista de espera agora? A gente vai falar sobre isso, mas não pode. Só pode ser em apenas um dos cursos, uma das opções que você escolheu lá no SISU. Vamos embora para a aula 2. Antes de começar a aula 2, vamos parar a gravação. Vejo você daqui a pouco na próxima aula.